E essas emergências bucais dão um susto, né? Filho caiu, quando você olha, tá rotando o dente. Você fala, meu Deus, o dente ficou preto. Sabe aquela história que não pode ficar preto? O que você faz? É ele que vai contar pra gente mais uma vez. Cirurgião dentista, Dr. Thales Wilson Cardoso. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? As meninas estão todas dando risada. Você tá rindo, né, Nick? Da maneira que eu tô falando. Mas é assustador. Você não tem filho ainda. Gente, é assustador. Não, pode acontecer com a gente também, claro, né, doutor? Com certeza. Mas com criança parece dar um pânico maior, que a gente fica aí numa sofrência, vamos dizer assim, e tem recurso. A gente tem que manter a calma antes de tudo, né? Com certeza. É muito frequente, né? A questão dos traumas, como você disse, pode acontecer com adulto, mas é mais frequente na idade escolar. Ali entre os 7 a 10 anos. Quando a escola liga falando, olha, aconteceu tal coisa, vamos a cabeça. Gente, olha, vai tanta história, né? Aí vocês vão ver os que a gente selecionou, que são os principais. Vamos começar? Vamos lá. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Se você quiser contar uma história, fique à vontade. Vamos lá, vai entrar o primeiro na tela. Olha essa primeira situação de emergência. O dente caiu. Então, assim, isso é um processo natural, certo? Mas aqui a gente está falando... vamos falar das duas coisas. Quando a criança, o dentinho cai normalmente e ela até está na escola, em outro lugar, ou quando ele cai do nada e não estava mole. Então, pode comentar. O que a gente faz? Nós temos o dente descido, que é a primeira dentição das crianças, e tem as idades corretas de trocar esses dentes. Tá. Quando esse dente cai, o ideal é que tenha um acompanhamento com o dentista para ver se está na fase, no momento adequado dele cair. Tem todo o processo, ele fica mole, ele cai. Tá. Porém, pode ser um dente permanente por um trauma. Tá andando de bicicleta, bateu contra uma estrutura, caiu jogando bola, tomou uma cabeçada, esse dente sai. Quando sai um dente, é muito importante que você procure um profissional, um dentista. Tá. Já começamos com um hardcore, mais forte. Por quê? Esse dente ele pode ser reimplantado. Na literatura, a gente tem diversos tipos de casuística. O ideal é que esse dente ele seja acondicionado num líquido. Tá. Como o principal seria um soro fisiológico. Só que às vezes as pessoas não têm em casa, elas condicionam em leite, água, como for possível. Então assim, caiu, coloca no soro. Isso. Qual que é o objetivo de colocar no soro, no líquido? O dente, quando ele sai, ele tem um ligamento que prende ao osso, que é o ligamento periodontal. Essas células, elas são conservadas se colocadas no líquido. Isso vai ajudar que esse dente possa ser aceito pelo organismo. A gente faz um reimplante deste dente e muitas vezes a gente tem um resultado positivo e esse dente ele volta a fazer parte da boca normal. Que legal. Então assim, caiu, bateu, caiu, põe no soro. Aí vai pro médico. Exatamente. Vai pro seu dentista conversar com ele. Agora, qual é a fase da troca mesmo, que é uma fase saudável, enfim, normal, fisiológica da criança? A partir dos 4 anos de idade já começa a troca de alguns elementos dentários. Isso pode acontecer até no final ali de 10, 11, 12 anos, dependendo. O que a gente tem visto hoje em dia, nossa alimentação tem mudado, então hoje já existem pessoas que já nascem sem o siso, com a ausência de alguns elementos dentários também. Tá. Porém, essa troca ela é natural para todos. Então, tá aí. Mas de qualquer forma, caiu, coloca no soro. Vou esquecer disso. Vamos pra próxima. Perfeito. Olha lá. Aí você tá lá no seu carnaval, né, curtindo, e o dente quebrou. Isso acontece assim, você vai morder um negócio duro, às vezes um pão duro e tal, um monte de gente quebra dente. Nossa, tem várias coisas que podem acontecer pro dente quebrar. Parece difícil acontecer, mas não. Nossa, e as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam aquela cola e colam. Não pode, né, doutor? De jeito nenhum. Sabe aquela cola? Pois é, já vi essa história. Tem até alguns... Você já viu também? Tem até alguns colegas que recomendam colar o dente. Nesse caso, é difícil você ter a destreza e a qualidade de fazer uma colagem como deve ser feita mesmo. O ideal é levar também por um profissional. A gente falou que o dente saiu, né? Levar para o dentista. Também um fragmento, se quebrou, muitas vezes esse fragmento, ele pode ser aproveitado por um período, dependendo. O ideal também é você guardar ele e levar para o profissional. O que acontece muito quando o dente quebra é que às vezes o paciente não sente dor, não incomoda nada e ele não procura nenhum tratamento. Aquilo pode caminhar até para que ele tenha que fazer um tratamento de canal ou mesmo perder o dente. Então assim, pode quebrar, mas pode não cair, né? Exatamente. Pode permanecer. Claro, se ele quebrar o meio, aí ok, você tem que segurar a outra metade e colocar no soro. Também. Né? E levar para o médico e colar. O principal do soro são as células que estão ali em volta da raiz. Mas mesmo se quebrou, se for
pedacinho pequeno, colocando no líquido, tá ótimo. Tá, já leva ajuda também pro consultório. para poder levar pro consultório. Só que às vezes ele quebra e ele não cai. Mas tem que ser feito o quanto antes a remoção, então. Sim, às vezes a gente quebra e nem sabe que quebrou, porque tem uma fratura só na raiz. Tá. Quando a gente vai falar ainda, mas quando é um trauma forte, o dente não saiu, mas ele intruiu, ele entrou, e aquilo pode causar uma fratura na raiz que pode ficar até por anos. Nossa. Normalmente se descobre quando tem um problema de canal daquele dente, por causa desse trauma que houve, que há uma contaminação e precisa tratar ele. Puxa, a pessoa começa a sentir uma dor. Isso. Em algum momento. E a dor vem da contaminação. Exatamente. Isso pode levar anos também. Interessante. Muito bom. Vamos ver o próximo. Mandem aí o que pode acontecer nas férias e no carnaval. Vamos ver. A gengiva está sangrando. Isso daí também é algo que a gente já ouviu algumas vezes. Provocar um sangramento durante a escovação é sinal que alguma coisa não está bem. Mas ela pode sangrar do nada. É para ligar o alerta. Qualquer sangramento, a gengiva sadia, ela não sangra. A gente fala isso muito, inclusive para modelos, que a gente escuta, fui passar o fio dental, a gengiva sangrou. Então para de passar. Para de passar. Não. Se sangrar, a gente tem que passar ainda mais. Você passa 3, 4 vezes o fio dental. Com delicadeza, evitando fazer com que machuque, que traumatize os espaços entre os dentes da própria gengiva. Por quê? Quando a gente faz com muita força, podemos provocar um sangramento. Porém, quando isso é feito de modo natural, que ela está sangrando, já é um estágio inicial de gengivite ou até mesmo progredindo para uma periodontite. Tá, então que precisa também, claro, procurar uma ajuda de um profissional. Mas tem algum tipo de bochecho, alguma coisa que pode ser interessante para diminuir? No caso da gengiva sangrando, o bochecho que a gente recomenda é a base de clorexidina. A gente encontra na farmácia, tem algumas marcas comerciais e que ele estimula que essa região haja uma limpeza das bactérias e que passe esse sangramento de uma vez. E normalmente são produtos que a gente encontra na farmácia mesmo. Sim, todos os produtos que a gente... Não é bicarbonato, esses lances com bicarbonato dá certo? Não, aqui no Brasil a gente tem até menos coisa na farmácia. Vai para fora, né? Você tem tudo na farmácia para poder... Aqui é o mais difícil. Tratar. Mas coisas muito caseiras, bicarbonato, cúrcuma, usar esse tipo de coisa em trauma, em acidentes, não são aconselháveis. Tá. Até vinagre. Vinagre. Também não. A gente escuta muito, eu fiz um bochete com vinagre e o meu dente ficou mais claro. O vinagre ele é ácido e ele pode causar uma desmineralização dos dentes. Então não é que está deixando ele branquinho. Está agredindo o dente mesmo. Está ficando mais fraco, um dente ficando mais fraco, mais friável. O que minha diretora perguntou é daquelas pastas que são consideradas aí para dentes sensíveis, né? Isso é um marketing ou funciona? Funciona muito. Hoje tem várias no mercado, de várias marcas comerciais. O que acontece? A maioria delas hoje, as pastas para dentes sensíveis, a gente utiliza a pasta com o dedo, a gente pode pegar ela e massagear aquele dente sensível. O dente ele tem os túbulos dentinários, que são os poros, os buraquinhos do dente, que muitas vezes o nervo do dente está saindo naquele buraquinho. Quando a gente usa a pasta e massageia com o dente, a gente oblitera esse buraquinho, esse tubo dentinário, e aí acaba passando essa sensibilidade. Vamos mostrar aqui no seu super boca? Vamos lá, Carol. Aí, ampliada, como a gente faz isso? Você pega com o dedo a pasta. Pegar uma aqui. Aí. Isso. Um pouquinho. E faz uma massagem naquele dente que você tem sensibilidade. E mais ou menos 1 minuto e depois você pode até escovar os dentes. Isso vai fazer com que essa sensibilidade passe. E elas são bem efetivas, são pastas muito boas que a gente encontra no mercado. O interessante também perguntar para o próprio profissional qual ele indica, qual marca e tudo, né? Porque vocês conhecem muito bem. Em relação a trauma, sempre procurar o seu dentista, que você já faz o acompanhamento, o tratamento com ele. Mas legal saber disso. Então, quem tem a sensibilidade, funciona. Não é marketing, então, das pastas e se custam mais caro por causa disso. Eu mesmo tenho bastante sensibilidade e não vivo sem essas pastas. Olha, legal. Vamos para a próxima. Na tela, olha lá. E se tiver um deslocamento da mandíbula? Ai, meu Deus. Como é que desloca a mandíbula? Quais são as situações aí? Enfim, a pessoa já tem uma predisposição, já tem ATM? Como é que é? Podemos ter uma predisposição por causa do ligamento da articulação temporomandibular, a ATM. Em alguns casos, as pessoas deslocam
comendo, até conversando. Falam Mentira. tanto que aí ela pode até deslocar. Ai, mentira, ela fica falar menos. Sério. Não, mas tem toda uma de falar predisposição muito, também. não fala a verdade. Que agora eu fiquei preocupada. E normalmente pode acontecer mais frequente com traumas também. Tá. Às vezes jogando bola, tomou uma pancada e a mandíbula sai do lugar. Os casos mais leves, fazendo um movimento de articulação para um lado e para o outro, ela retorna. Tá. Quando há um deslocamento total, nós temos que fazer uma manobra. O ideal é que seja feito por um profissional. Também. Você coloca os 2 dedos sobre os dentes. A gente usa uma gaze no dedo para colocar os 2 dedos. Vou fazer aqui. Assim. E abaixa ela e traz um pouquinho para frente. A gaze a gente costuma usar tanto em cima quanto embaixo, porque quando solta, ela costuma fechar com muita força. É comum o profissional que faz essa manobra traumatizar o dente. O dedo. O dedo, porque sai com uma mordida. Exatamente. Gente, mas é mais comum do que a gente imagina, então, mais esse deslocamento de mandíbula? Leves acontecem com frequência. A pessoa que tem, ela até sabe que se ela abrir muito a boca, ela pode deslocar. Fiquei preocupada agora. A cara dele vai levar um soco, vai levar uma porrada também, claro. Mas imagina, você tá lá conversando, de repente desloca. Boca aberta. E deve doer, né? Deve doer para colocar de volta no lugar. Bem pouco. A gente acha que dói mais, mas é bem pouco, assim. É muito rápido. As pessoas que às vezes têm aquele que estrala, assim, né? Que a gente fala que faz um barulhinho e tal, que normalmente investigado descobre-se ATM, tem mais predisposição. Não tem ligação. Não. O estalido que a gente escuta é geralmente por causa do disco da ATM e está mais associado a ter pouco líquido dentro da articulação, esse disco que está com algum problema. Não tem relação com ficar deslocado. Não tem. Então menos mal, né? Porque acaba sendo comum também ouvir um barulhinho, né? Hoje é muito comum. Hoje mais de 40% da população tem bruxismo, sofre desse mal e vivendo em São Paulo, uma cidade agitada, estressante, esse índice ele é maior. Gente, cada vez mais eu descubro que eu preciso fazer meditação e yoga. Eu acho que eu preciso entrar nessa, porque ele falou tudo. Não, e quem é agitado por natureza, não é? Que tem um perfil agitado. Nossa Senhora, tá vendo? Vai tudo aqui, trava aqui, mas tem que procurar de qualquer jeito profissional para voltar pro lugar. Mas pode acontecer. Vamos pro próximo. A partir de hoje eu vou falar menos, tá? Bochecha inchada, olha só. Quais são, então, as possibilidades? O que caracteriza, né, um quadro de bochecha inchada? Bochecha inchada, um aumento de volume na região da bochecha. Você acorda e está com aquela bochecha maior do que o normal. Do nada. Ai, meu Deus, e aí? Tem vários motivos. Pode ser até um problema em relação ao canal do dente. Está num processo de abscesso, então aquilo está crescendo. Se não tiver tratamento, aquilo só vai aumentar, vai agravar o caso da infecção. Pode ser, por exemplo, que não é raro, a gente sempre avisa sobre isso, sobre pipoca. Às vezes a gente come uma pipoca e para um pedacinho da pipoca na gengiva. E a gente não consegue remover ele. Se aquilo passa mais do que 2, 3 dias, que acontece nas emergências, a gente sempre recebe paciente assim, aquilo começa a inflamar também e pode aumentar o volume. Qualquer aumento de volume na bochecha pode ser também da glândula parótida, uma obliteração do ducto dela, ter um cálculo ali que está fazendo esse aumento, é muito importante procurar um cirurgião dentista. Principalmente porque o que vai caracterizar é ser normalmente de um lado só. De um lado só. É difícil que aconteça a inflamação igual dos dois lados. É muito, muito difícil. É muito raro você estar com 2 processos infecciosos ao mesmo tempo nos 2 lados. Mas e se a gente está, por exemplo, no meio do carnaval? Imagina, acordar assim? Aí a senhora fala, e agora? O que eu faço? Tem alguma medida de rapidez, assim, para não perder a folia? Olha, é difícil, né? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder, uma massagem, enfim. O mínimo que você deve fazer é avaliar qual que é o caso, fazer uma boa higienização, talvez usar um enxaguante bucal que possa contribuir nesse processo de limpeza daquela área e, dependendo do caso, tomar um anti-inflamatório, até mesmo um antibiótico com receita sendo recomendado. E às vezes a gente está fora, né? Tá ou no interior, tem muita gente para praia, para o interior. O ideal também é procurar uma ajuda ali local, né? Um profissional local, não tem jeito. É bem comum entre os foliões, a gente sempre escuta histórias de profissionais que atendem durante esse período. As histórias do carnaval é o período do plantão maior que vocês acabam fazendo, Com né? certeza, tanto o dentista quanto o médico. Que trabalha mais, que aparecem as coisas mais diferentes, né? Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Próximo caso.
O aparelho quebrou e o fio está cortando a boca. Nossa, quem já usou o aparelho sabe que isso acontece. Isso acontece o tempo todo, né? Pode acontecer inclusive no carnaval. O que a gente sugere? Essa cerinha, o próprio dentista, o paciente pode encontrar ou até mesmo na farmácia. Você compra uma cerinha e aquele local que o fio estiver machucando, às vezes pode ser até o próprio bracket do aparelho. A gente coloca a cerinha sobre ele e ele para de machucar. Até não fica rasgando ali. Teve alguém da produção que falou comigo que quando usou o aparelho não sabia disso, sofreu muito. Eu também não, usei todos. Aff, olha só. Vai acabar precisando passar em manutenção com o dentista, mas basicamente eu trouxe aqui. Mas uma emergência, né? Cobrir ele e o carnaval está garantido. Não vai ter nenhum incômodo aí durante o dia de carnaval. Agora, aproveitando para as pessoas que fazem o uso aí dos aparelhos, o que mais quebra o aparelho? Comer o quê que pode ser um desastre? A gente estava falando aí, né, em relação à alimentação, da pipoca. A gente escuta muita história de quebrei meu dente comendo pão. E às vezes é verdade. Às vezes ela comeu alguma coisa muito dura antes e o pão foi só aquele momento que fez o trauma. Em relação ao aparelho, o que a gente sempre fala? Alguns alimentos como cenoura, alimentos um pouco mais rígidos, eles podem causar a quebra do aparelho. Tá. A gente sempre aconselha que neste período evite. O próprio ortodontista, normalmente, já orienta o paciente para evitar. O paciente às vezes esquece. O pessoal, a internet sempre tem umas ondinhas, né? Agora tem uma onda que a gente tem acompanhado muito nos consultórios, que é o chocolate, você põe na geladeira e come ele bem durinho, né? Bem durinho, isso, porque ele tira a vontade, diminui a ansiedade, tira a vontade de comer doce. E que é uma delícia também, né? E quebra o dente. E quebra o dente, o aparelho. Hoje a gente recebe muito trauma que vem no consultório, até trauma de lentes de contato ocasionado por chocolate gelado que o paciente mordeu. Puxa, tem que morder aqui atrás. Preferência. É onde tem mais força, né? Mais resistência. Tá aí, tem perguntinha do público pra você. Vamos lá. Quero ouvir algum caso, hein? O que aconteceu com você? Manda pra gente. Um beijo, Geraldo. Obrigada. Escovar, então, com bicarbonato... Desculpa. Bicarbonato. Heraldo. Com H. Heraldo, que eu falei? Eu falei B, né? Não, é Heraldo. Escovar, então, com o bicarbonato. A gente citou o bicarbonato pra fazer uma adequação. Em outro caso, um bochecho. Mas escovar, clareia? É mais um mito que a gente encontra na internet. Tem muito youtuber que difunde isso. Você pode clarear os dentes. O bicarbonato a gente também usa no consultório. Em alguns momentos, por exemplo, quando a gente faz uma profilaxia, uma limpeza, a gente usa para dar um acabamento final. Tá. Ele de uso contínuo, ele pode dar a impressão que está clareando o dente, mas ele está desgastando o dente. Não é recomendado de jeito nenhum usar bicarbonato em casa. Tá. A pasta de dente já é ótima. Já é suficiente ótimo, já tem. Pra gente cuidar bem da saúde bucal. Investem bastante nos estudos para chegarem em produtos, né? Sem dúvidas, Carol. Como esse. Então, engraçado, né? É algo que não dá para manipular, né? Tem, inclusive... É pasta manipulada? Existe sim. Existem várias fórmulas e algumas até com evidência científica. Tem agora alguns grupos, inclusive aqui na USP em São Paulo, estudando sobre isso, alguns outros compostos, mas frente ao custo que a gente encontra na farmácia e a qualidade, flúor, tudo que já vem na pasta, às vezes manipular não vai sair tão em conta como outros produtos. Entendi. Tá aí, eu tinha essa curiosidade. Mas a gente consegue. Mas é possível. É possível. Na tela, então, mais perguntinha do público, olha lá. Fabi, um beijo pra você. Tenho 33 anos e meu canino é de leite. Posso perder ele a qualquer momento? Uau! É possível? É possível e não é tão raro. Inclusive tem pessoas famosas da televisão que possuem dente de leite e muitas vezes ele não tem o permanente por baixo. Quando isso acontece, a recomendação é tratar desse dente para que ele fique na boca com estética por o maior tempo possível. Eventualmente, por ser menor, ele é mais fácil de quebrar num trauma, numa mordida e perder esse dente. Caso isso aconteça, a gente procura inicialmente por um implante dentário. Mas no caso da telespectadora que tem ele com 33 anos, o ideal é que ele fique para a vida toda na sua boca. Olha, eu não sabia não. Não é tão Sabia disso, Glaucia? Que era possível? A Glaucia sabia. Entendi. É que ela tem profissional na família. Isso é uma situação, né, vai? Olha, e vai passando o tempo. Imagina, se a gente acompanha isso num filho, eu ia achar estranho. Olha, esse dente não cai e tal. Tá aí. Então, é menos raro até do que a gente imagina. Um beijo pra você que mandou a perguntinha. Tem mais, né? Na tela,
Agora, mais uma situação, olha lá. Vamos ver. Ferida na boca, isso pode acontecer em qualquer momento, qualquer lugar e é muito incômodo. Talvez um dos principais conselhos em relação ao carnaval é olhar um pouquinho a boca por fora antes, né, se tem alguma ferida. A ferida ela pode transmitir muitas coisas, desde um herpes, que são aquelas vesículas que coçam, quando ela está com a ferida aberta, é a fase que está transmitindo o vírus. Tá. Desde uma lesão maligna, pré-maligna, que é uma ferida. Tá. Não quer dizer que você tem uma ferida que você tem uma lesão de câncer, mas isso pode ser o processo inicial de um tumor. Caso isso aconteça, é muito importante procurar um profissional. Isso é muito comum para o idoso nas campanhas que o Estado, a Prefeitura faz sempre, na campanha de prevenção do câncer de boca. Uhum. Eles procuram muito por feridas, por mancha branca. Agora, por exemplo, uma afta. Tem alguma coisa de emergência que a gente possa fazer para cuidar dela no momento que está ali explodindo também, aquela dor? A gente sempre procura, né, o que dá para fazer em casa, né? Ali, né? Existe algumas pomadas, a gente encontra em farmácia. Durante muito tempo se usou Oncilon, era a base. No consultório, a gente opta sempre por laser. É um dos melhores tratamentos, porque na hora você já remove a dor e ajuda o processo a passar mais rápido. Você não está no consultório, o interessante seria buscar realmente numa farmácia alguma pomada, como um Oncilon que seja. Quando você passa, você fica falando, então aquilo sai. Então você tem que passar de vez em quando para que... Ou botar um algodãozinho entre, né? Ficar quietinho, sem falar tanto. Um pouquinho, até que diminua, né? Qual pergunta você fez, Cláudia? Desculpa. O própolis ajuda na afta? Pode ajudar. Na verdade, a afta, ela geralmente aparece, pode ser por um trauma, mas também quando estamos com a imunidade um pouquinho mais fraca. Tá. Fazer uso do própolis, existem alguns outros medicamentos que aumentam a imunidade. Até mesmo alimentação mais saudável, dormir bem, faça que a afta passe mais rápido. Tá aí. Gente, isso é interessante, porque você falou bem, no carnaval, fica aquela... Deixa pra lá. Beijação. Era isso que eu queria dizer, né? O povo às vezes extrapola um pouquinho naquela alegria, Toma cuidado, gente, que coisa, né? Vai lá atrás do trio, vai pra Bahia se divertir, mas fica, né? Não, vai. Beijação, né? Tá aí, depois no outro dia aparece com o negócio, tá aí. Já falamos, tomem cuidado e organizem bem essa parte, né? Organizem, né? Tem que se divertir, mas... Dá para fazer também tanta folia. Não é o assunto do você bonita, mas vale o conselho, né, doutor? É importante. Vamos para a próxima perguntinha. Tem mais uma situação? Olha lá. Forte dor de dente. Olha, é uma situação assim... Dá um desespero, porque é claro que a gente tem medicamento e tudo, mas tem que entrar em contato com o profissional para saber o que tomar. Certo? Sim. Qualquer dor, ela chega a ser incapacitante, né? Para você trabalhar com dor. Nossa, de dente é uma das piores, né? Assim. Alguns falam muito dor de dente, a dor de rim são as que... Porque a de dente é algo comum, que pode acontecer e tal. Você tá no meio ali da sua rotina, né? Trabalhando e tal. E que lateja. É um negócio que, né? É uma dor que você não consegue pensar em outra coisa, né? Antes de saber a origem, independente, a pessoa está debilitada por estar sentindo a dor. O ideal é fazer uso de algum analgésico, pelo menos para que aquela dor passe inicial e ela consiga procurar um profissional e fazer um tratamento adequado. Tá. Ficar com a dor o tempo inteiro, aquilo pode ir agudizando cada vez mais e a pessoa sofrendo muito. Não pode deixar aumentar muito também, né? Sim. E quando em crianças também, né? Adultos e crianças. E aí tem que saber exatamente a dose e o que tomar, tem que falar com o profissional. Não adianta se medicar. Sempre... Mas em seguida procurar o profissional, porque certamente tem algum tratamento para ser feito. Com certeza. Né? A dor é um alerta, né? Existem alguns tratamentos, na verdade, quando a gente coloca, por exemplo, entre os dentes, aquele elastiquinho na ortodontia para abrir um pouquinho os dentes. Quem colocou sabe o quanto que dói um pouquinho aí. Nesses casos, não é uma doença, uma patologia. Mas se é uma dor que você não tem nada e acorda com a dor, durante o dia o dente começa a doer, com certeza é um sinal de alerta que precisa procurar um profissional. Aí, tem mais perguntinha, vamos lá. Na tela. Obrigada, Cristian. Um beijo. O flúor afeta a saúde? Como é que é a história do flúor? Essa é uma pergunta excelente. Tem várias polêmicas envolvendo o flúor, né? Existe. Hoje o flúor é usado em vários países. A grande maioria dos países usa o flúor na água.
Temos o caso aqui na América do Sul do Uruguai, que o flúor é colocado no sal. Tá. Tem algumas questões, eu não sou obrigado, não quero usar flúor. Hoje a água do Brasil ela é fluoretada e existem muitas pesquisas que comprovam a questão de saúde pública, o quanto benéfico é o flúor e que não há riscos sérios, graves à saúde. Tá. Existem campanhas contra o flúor que alegam contaminação. O flúor, o principal risco dele é quando ingerido em excesso, por exemplo, quando a gente come uma pasta de dentes, no processo de formação dos dentes, seja quando é bebê, na infância, que isso vai afetar o dente, vai provocar uma fluorose. Tá. Além disso, caso seja na fase adulta, se você ingerir muito flúor, você pode ter uma contaminação, uma intoxicação por flúor também. Tá, mas com bom senso, enxaguando, cuspindo, enfim, a pasta. Não. E o que tem na água é muito pouco. O que a gente toma na nossa água no dia a dia, a quantidade é mínima, ela é o suficiente para manter a saliva o tempo inteiro na nossa boca com flúor, fazendo um processo de remineralização. Tá. Quando a gente come algum alimento, algum doce, o dente começa a ter um processo ácido e as bactérias começam a agir. Essa saliva, ela faz um tamponamento, equilibra o pH da saliva e evita que a gente tenha uma cárie no tempo mais rápido. Então é positivo. É bem positivo. Dentro, claro, do limite positivo. Mais uma perguntinha que dá tempo na tela, olha lá. Obrigada, Itaici. Um beijo pra você. Escovar os dentes com violeta genciana diluída em água é prejudicial? Ai, meu Deus. Esta particularmente eu ainda não conheço. Então muitas nova, variações. Mas essa daí também não sei nem o que é exatamente. Tem saído muitas pesquisas em relação aos produtos novos. É um negócio roxo, a Nick falou, é um roxinho, de violeta. Ainda não conheço e agora, obviamente, eu vou procurar me informar. Mas não é o que a gente recomenda. Toda a literatura mundial, o Brasil hoje ele é considerado a melhor odontologia do mundo. Sério? A Faculdade de São Paulo, a USP, a Odonto aqui, foi eleita no ranking, todos os anos são feitos, pelo menos 2 vezes já, como a melhor faculdade de odonto do mundo. Que legal, que notícia bacana. Profissionais, com boas pesquisas aqui no Brasil. E em relação ao produto que a gente usa, eu não recomendo que faça uso de coisas que não são recomendadas pelo dentista. Tá, então uma boa pasta de dente. Uma simples pasta de dente que você encontra no mercado, ela tem ótimos componentes nela. Tá aí. Mais perguntinha. Vou jogar lá depois pra ver esse negócio aí. Ana, um beijo pra você. Tem um dente quebrado e acho que ele tá com cárie. Sinto dor e queria saber se a dor é pela cárie ou por algum osso ou nervo. É a bactéria, né? Se o dente está quebrado, a nossa boca ela é cheia de bactérias, vírus. Se ele está quebrado ali, ela está crescendo, está se multiplicando mais ali. O que deve ser feito é tratar essa cárie. Se já tiver tido uma contaminação do nervo do dente, da polpa, aí tem que ser feito o tratamento de canal. Ali ela coloca, não sabe se é da cárie, se é do dente, se é do osso. Provavelmente, se for numa fase inicial, seja apenas da cárie. Que dá uma inflamação, né? Uma infecção já, né? Já é uma infecção. Já é uma infecção. Tem que, quanto antes, procurar uma ajuda, né? Aí dói com gelado, com quente, com doce. Não espera mais, não. Acabou nos tempos, Glaucia? Nossa, gente, eu ia embora aqui. Deixa eu agradecer mais uma vez, queridíssimo cirurgião dentista, Dr. Thales Wilson Cardoso. Quem quiser saber mais, lá no Instagram, @doutorabreviado, Thales Wilson. O Thales é com TH e o Wilson com N no final. Telefone 93144-4444. 93144-4444. Obrigada, querido. Adorei. Foi ótimo.